Desde tempos imemoriais, o amor tem sido um dos maiores enigmas da humanidade. Ele nos fascina, nos desconcerta e, em muitas ocasiões, nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que significa realmente amar? Como podemos saber se alguém nos ama de verdade? E talvez, o mais desconcertante de tudo: por que algumas pessoas que dizem nos querer parecem se afastar, ou pior ainda, nos ignoram sem razão aparente? Louise Hay, reconhecida por seu profundo entendimento da mente e das emoções humanas, nos lembra que o amor não é simplesmente um sentimento passageiro, mas um complexo intercâmbio entre nossa parte consciente e o que se oculta nas profundezas do nosso subconsciente. Em muitas ocasiões, o que percebemos como desinteresse ou rejeição não é mais que um reflexo de batalhas internas que a outra pessoa nem sequer consegue compreender completamente. É frustrante, eu sei, quando alguém que parecia estar presente em nossa vida de repente se afasta sem explicações. A incerteza nos consome. Será que já não importamos? Será que fizemos algo errado? Mas a realidade é que as ações dos outros nem sempre refletem o que realmente sentem. Em muitos casos, a distância é uma manifestação de um conflito interno que essa pessoa não sabe como lidar. Nosso subconsciente é poderoso, mais do que imaginamos. Ele nos impulsiona a agir de maneiras que muitas vezes escapam à nossa lógica. E quando se trata de amor, esse subconsciente pode nos pregar peças. Pode fazer com que uma pessoa, mesmo desejando se aproximar, reaja de forma completamente oposta, se afastando sem motivo aparente. Este impulso não é racional, mas o resultado de feridas emocionais que ainda não foram curadas. Pensemos nisso. Muitas das crenças que temos sobre o amor se formam na infância. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde o afeto estava condicionado, onde aprendeu que o amor podia machucar ou desaparecer sem aviso prévio, é natural que na idade adulta desenvolva mecanismos de defesa inconscientes. E um dos mais comuns é precisamente o distanciamento. Quando sentem que estão começando a se apaixonar de verdade, o medo se ativa, levando-os a se afastar, mesmo quando no fundo desejam o contrário. Isso explica por que alguém que parecia estar profundamente conectado com você de repente começa a se comportar com frieza ou indiferença. Não é necessariamente um sinal de que seus sentimentos mudaram, mas um reflexo da luta interna que está experimentando. O amor tem a capacidade de trazer à luz partes de nós que preferiríamos manter ocultas, e nem todos estão prontos para enfrentá-las. Louise Hay nos ensinou que o amor atua como um espelho, refletindo tanto nossa luz quanto nossas sombras. Para algumas pessoas, esse reflexo é avassalador demais. Em vez de olhar para dentro e trabalhar em suas próprias inseguranças, optam por fugir. Mas aqui está a chave. Não fogem de você, fogem de si mesmos. O amor verdadeiro não é apenas um vínculo entre duas pessoas, é um processo de transformação interna. Mas essa transformação nem sempre é simples. O ego, essa parte de nossa mente que busca nos proteger da dor, pode sabotar até mesmo as conexões mais profundas. Quando alguém sente que uma relação o está levando a um nível de entrega emocional ao qual não está acostumado, o ego pode entrar em ação, gerando medo e insegurança, empurrando-o a estabelecer distância para recuperar o controle. Nem todas as pessoas estão no mesmo nível de maturidade emocional. Algumas se entregam ao amor sem reservas, confiando no processo, enquanto outras lutam constantemente com o medo da vulnerabilidade. Para amar de verdade, é necessário mostrar-se sem máscaras, abrir-se completamente, não apenas no físico, mas também no emocional. E isso, para muitas pessoas, é aterrorizante. Se alguma vez você sentiu que alguém que parecia profundamente conectado começou a se afastar de repente, não presuma automaticamente que deixou de querê-lo. Muitas vezes, o amor é tão poderoso que desperta na outra pessoa inseguranças que ela não sabe como lidar. E, em vez de enfrentá-las, escolhe a saída mais fácil, a distância. O importante aqui é entender que não podemos controlar as emoções nem os processos internos dos outros. Só podemos decidir como reagimos a eles. Vale a pena esperar por alguém que ainda não está pronto para amar plenamente, ou é melhor soltar e nos permitir encontrar alguém que esteja?
Lembre-se sempre das palavras de Louise Hay. O amor é a grande cura do mundo. O amor cura tudo. Mas essa cura só ocorre quando estamos dispostos a enfrentar nossas próprias sombras. Nem todos estão prontos para essa jornada, e isso está bem. Mas você merece um amor que não fuja, um amor que fique, um amor que não apenas te escolha, mas que também esteja disposto a crescer com você. Muitas pessoas passam grande parte de sua vida sem explorar a fundo suas próprias emoções. Vivem com sentimentos reprimidos, sem compreender realmente como o amor pode despertar aspectos profundos do seu ser. Para alguns, o amor não é apenas um sentimento bonito, mas também um desencadeador de uma transformação interna que pode ser avassaladora. Por isso, há quem, diante da intensidade do que sente, precise de tempo e espaço para processar. Nem sempre se trata de uma rejeição direta, mas de uma fase de introspecção, onde essa pessoa tenta se reconciliar com seus próprios medos antes de poder se entregar completamente. Louise Hay nos ensinou que o inconsciente age de maneiras misteriosas em nossos relacionamentos. Às vezes, sem perceber, colocamos distância para comprovar se o amor é real, se é forte o suficiente para resistir à ausência. Não é algo que sempre se faça intencionalmente, mas é uma forma pela qual a mente busca respostas em meio à incerteza. O ser humano anseia por segurança em um mundo que, por natureza, é incerto. E há quem precise se certificar de que o amor não é algo efêmero, mas uma conexão genuína que pode persistir apesar da distância. Claro, isso não significa que se afastar sem explicação seja uma atitude justificável, mas nos permite compreender que o amor não é tão simples quanto imaginamos. É uma dança de forças internas, de processos psicológicos que muitas vezes estão fora do alcance da nossa compreensão consciente. Se você se encontra em uma situação onde alguém que parecia importante em sua vida começa a se afastar ou ignorá-lo, em vez de se deixar levar pela frustração, tente ver além do evidente. Pergunte-se o que poderia estar acontecendo no mundo interno dessa pessoa, não para justificar seu comportamento, mas para compreender que o amor nem sempre é linear e que, às vezes, o maior ato de amor que você pode oferecer é dar espaço. Louise Hay nos lembrava que o amor verdadeiro não é possessão, não é controle e não é uma garantia imutável. É uma jornada de autodescoberta e crescimento mútuo. E como em qualquer jornada profunda, há momentos de proximidade e outros de introspecção, momentos onde o silêncio pode falar mais que as palavras. No entanto, se o amor é autêntico, mesmo na ausência, continua havendo uma presença. O que é verdadeiro, de uma forma ou de outra, sempre encontra o caminho de volta. Quando alguém que dizia te amar se afasta sem aviso prévio, a primeira reação costuma ser buscar respostas no exterior. Nos perguntamos o que fizemos de errado, se dissemos algo incorreto, se houve algum detalhe que não percebemos. Mas raramente paramos para refletir sobre o que está acontecendo no mundo interno dessa pessoa. A verdade é que muitas de nossas decisões e comportamentos não são completamente racionais. Muitas vezes são impulsionados por feridas que nem sequer reconhecemos em nós mesmos. O amor tem a capacidade de trazer à luz emoções que estiveram adormecidas por anos. Pode despertar inseguranças, lembranças da infância que acreditávamos ter superado e até mesmo o medo de perder o controle. Para muitas pessoas, apaixonar-se significa tornar-se vulnerável. E essa vulnerabilidade é aterrorizante. Nem todos estão dispostos a assumir esse risco, mesmo quando os sentimentos são genuínos. É aqui que entra em jogo o ego, essa parte da nossa mente que busca nos proteger a todo custo da dor. O amor, por ser uma das forças mais incontroláveis que existem, pode fazer com que o ego reaja com medo. Para alguns, amar é sinônimo de perder independência, de mudar sua identidade, de se expor demais. Nesses casos, seu mecanismo de defesa mais natural é a distância. Afastar-se se torna uma forma de manter o controle sobre suas emoções e evitar sentir-se demasiado exposto. O amor não só traz o melhor de nós, também nos confronta com nossas sombras. Louise Hay falava sobre como aquilo que nos incomoda nos outros é, em muitos casos, um reflexo do que negamos em nós mesmos. Assim, quando alguém se afasta, muitas vezes não é porque você não importa, mas porque algo em você está refletindo uma parte dele mesmo que ainda não está pronto para aceitar.
Se essa pessoa sente que com você está sendo muito aberta, muito vulnerável, seu inconsciente pode empurrá-la a se retirar. Não porque você não importa, mas porque sua mente está confrontando-a com aspectos do seu ser que prefere evitar. Isso explica por que, muitas vezes, quem mais nos ama são quem mais nos machuca com sua indiferença. Não é que desejem nos fazer mal conscientemente, mas que o amor os coloca em um conflito interno, onde suas emoções e seus medos entram em batalha. É importante lembrar que não podemos controlar os processos internos de outra pessoa, mas podemos decidir como reagimos a eles. Pergunte-se: você quer esperar alguém que ainda não está pronto para amar plenamente? Ou prefere soltar e se abrir à possibilidade de encontrar um amor que não fuja, que fique, que não tenha medo de crescer com você? Louise Hay nos deixou uma mensagem poderosa. O amor cura tudo. Mas essa cura só pode ocorrer quando estamos dispostos a enfrentar nossas próprias sombras. Nem todos estão prontos para esse processo. E isso está bem. Mas você merece um amor que não escape de sua própria luz. Um amor que não tema ser tão grande quanto o que você carrega dentro. Muitas vezes, as pessoas não são plenamente conscientes do que está acontecendo internamente com elas. Apenas sentem uma espécie de pressão interna, um impulso que as leva a se afastar, sem que possam explicar exatamente por quê. Na tentativa de dar sentido ao que sentem, buscam razões lógicas, constroem desculpas e até tentam se convencer de que seu distanciamento é uma decisão racional. Mas a verdade é que a raiz de seu comportamento não está no que acontece na superfície, mas no que ocorre nas camadas mais profundas de sua mente e coração. Quando alguém que diz te amar começa a te ignorar, é natural querer respostas. Tentamos decifrar sua linguagem corporal, analisamos suas palavras, lembramos cada conversa, buscando pistas que expliquem sua mudança de atitude. Às vezes, caímos na tentação de aplicar estratégias para chamar sua atenção, com a esperança de que isso o faça voltar. Mas aqui há uma verdade difícil de aceitar. Não há nada externo que você possa fazer para mudar o processo interno de outra pessoa. Louise Hay nos ensinou que cada indivíduo está em seu próprio caminho de crescimento e que não podemos forçar alguém a enfrentar seus próprios medos se ainda não está pronto para fazê-lo. A consciência não pode ser imposta, assim como o amor não pode ser forçado. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e sua própria maneira de processar o que sente, e a única coisa que realmente podemos fazer é permitir que esse processo ocorra sem interferências. O mais difícil de aceitar é que, em alguns casos, o amor por si só não é suficiente para manter alguém próximo. Não porque o sentimento não seja real, mas porque o amor verdadeiro é sinônimo de transformação, de crescimento, e nem todos estão dispostos a atravessar esse processo. Louise Hay nos lembrava que o propósito do amor não é a possessão nem a garantia de segurança absoluta, mas a evolução da alma. Um relacionamento pode ser o catalisador de um despertar profundo, mas cada pessoa escolhe se está pronta para viver esse despertar ou se, pelo contrário, prefere se manter em sua zona de conforto. Se alguém que diz te amar se afasta, em vez de focar em seu comportamento externo, pergunte-se o que representa essa distância em seu mundo interno. Talvez você tenha tocado uma parte do ser dele que ainda não foi curada, um aspecto de sua psique que ele tem medo de enfrentar. Pode ser que ele tenha compreendido que estar com você requer um nível de honestidade emocional para o qual ainda não está preparado. E isso, embora doa, é algo que só ele pode resolver. Mas aqui vem uma reflexão ainda mais importante. E se esta situação não se tratasse apenas dele? E se a verdadeira mensagem desse distanciamento não estivesse no que a outra pessoa está sentindo, mas no que você precisa descobrir sobre si mesmo? O amor é um espelho. Nos mostra quem somos, o que nos dói, o que nos falta e o que precisamos curar. Se alguém te ignora, não se limite a ver o ato em si, mas pergunte-se o que está refletindo em você. Por que sua ausência dói tanto? Por que você sente necessidade de obter sua validação para se sentir completo? Louise Hay acreditava firmemente que uma das maiores armadilhas no amor é buscar em outra pessoa o que só podemos encontrar dentro de nós mesmos.
Quando nossa felicidade depende de alguém nos dar atenção, estamos entregando nosso poder e colocando nossa paz em algo que não podemos controlar. O amor autêntico não se trata de jogos de poder, de quem ignora mais ou de quem demonstra menos interesse. É um processo de autoconhecimento, de integração de nossas próprias sombras, de aprender a ser completos por nós mesmos, antes de esperar que alguém nos complemente. Às vezes, a melhor resposta diante da indiferença de alguém não é implorar, nem demonstrar nosso valor, nem tentar fazer com que nos veja. É simplesmente observar. Observar sem julgamento, sem expectativas, sem a urgência de obter respostas imediatas. Porque, em muitos casos, a distância não significa o fim de uma história, mas apenas uma pausa no caminho. Se essa pessoa realmente te ama, cedo ou tarde terá que enfrentar seus próprios medos. E quando estiver pronta, encontrará a forma de voltar. Mas se não o fizer, então a lição que sua ausência deixou será mais valiosa que qualquer relacionamento que você poderia ter tido. Porque no final, o amor verdadeiro não é o que te retém por medo, mas o que te liberta com confiança. O amor nos confronta com nossa própria essência de uma maneira que poucas experiências podem fazer. Não é apenas uma emoção passageira, é uma força que traz à luz o que mantivemos oculto, que ilumina os cantos mais escuros de nossa psique e nos obriga a olhar o que não queríamos ver. Por isso, quando alguém que te ama se afasta, a verdadeira pergunta não é por que ele faz isso, mas o que você pode aprender com isso. O amor, esse território tão fascinante quanto desconcertante, nem sempre segue uma lógica evidente. Muitas vezes, quando alguém se afasta, não o faz por falta de interesse, mas porque despertou em seu interior um medo profundo que estava adormecido há muito tempo. Louise Hay nos ensinou que nosso inconsciente rege a maior parte de nossas ações. Acreditamos que tomamos decisões de maneira racional, mas, na realidade, muitas de nossas reações não são escolhas conscientes, mas manifestações de impulsos, feridas e conflitos que ainda não resolvemos. O amor é o cenário onde o inconsciente se torna mais visível que nunca. Quando nos relacionamos com alguém de forma profunda, começam a vir à tona nossos medos mais ocultos, nossas inseguranças, as lembranças enterradas e tudo aquilo que alguma vez tentamos evitar. Não estamos apenas enfrentando o presente, mas também tudo o que fomos no passado, nossas perdas, nossas cicatrizes emocionais, as experiências que nos marcaram de formas que às vezes nem sequer entendemos completamente. Por isso, quando alguém começa a se apaixonar, pode se sentir sobrecarregado por uma avalanche de emoções que não sabe como lidar. E quando a mente se sente transbordada, a reação mais natural é fugir, não porque o amor não exista, mas porque a intensidade do que sente pode ser demasiada nesse momento. Pensemos naquelas pessoas que passaram a vida reprimindo suas emoções. Construíram muros ao seu redor, convencidas de que a única forma de não sofrer é evitar depender de alguém. Aprenderam a ser autossuficientes, a manter o controle, a blindar-se contra qualquer ameaça que possa fazê-las se sentir vulneráveis. Mas quando o amor chega com toda a sua profundidade, rompe todas essas barreiras. Louise Hay falava sobre como o amor nos coloca em um território onde as estratégias do ego deixam de funcionar. Já não há planos infalíveis nem máscaras que possam nos ocultar por completo. Amar de verdade significa expor-se, e nem todos estão prontos para fazê-lo. Nem todos estão dispostos a deixar cair a armadura e enfrentar a possibilidade de ser feridos. Por isso, em vez de se entregar ao amor, preferem recuar, não porque não sentem, mas porque sentem demais. Mas aqui está o paradoxo. O que evitamos não desaparece, só se oculta em nossa sombra e, eventualmente, encontra uma forma de se manifestar. Alguém pode se convencer de que seguir adiante sem enfrentar o que sente é a melhor opção, mas na realidade, a única coisa que está fazendo é aumentar um conflito interno. E cedo ou tarde, esse conflito se manifestará de outra maneira. Através de ansiedade, insatisfação, medo do compromisso ou mesmo uma sensação de vazio que não tem uma explicação aparente. Porque o que reprimimos não se extingue, só muda de forma e nos segue até que decidamos enfrentá-lo diretamente.
Se você sente que alguém que ama está se afastando, mas percebe que o amor continua ali, o pior que pode fazer é tentar forçá-lo a ficar. Ninguém pode obrigar outra pessoa a enfrentar seus próprios medos antes que esteja pronta para fazê-lo. O amor, por sua própria natureza, é um processo interno, e cada pessoa tem seu próprio ritmo. A única coisa que realmente você pode fazer é compreender que a distância não é necessariamente um reflexo seu, mas da própria batalha interna dessa pessoa. Não é sua responsabilidade curá-la, não é sua tarefa convencê-la a ficar. Sua única missão é seguir seu próprio caminho, manter seu próprio equilíbrio e lembrar que o amor autêntico não se mendiga, não se suplica e, sobretudo, não se força. Louise Hay nos lembrava que o amor verdadeiro não é o que nos retém por medo, mas o que nos liberta com confiança. Se alguém precisa se afastar para entender o que realmente sente, dê-lhe o espaço que necessita. E se seu destino é estar ao seu lado, voltará com maior clareza, com maior certeza e com uma disposição real para amar sem reservas. Mas se não o fizer, então a lição que sua ausência deixou será muito mais valiosa que qualquer relação que você poderia ter tido. Porque no final, o amor que realmente importa não é o que nos faz duvidar de nosso próprio valor, mas o que nos lembra que somos suficientes, com ou sem a presença de outra pessoa. Você não pode curar o que ainda não está pronto para ser curado. Não pode ficar esperando indefinidamente que alguém resolva seus próprios conflitos enquanto coloca sua vida em pausa. Mas o que você pode fazer é observar. Observar com profundidade o que esta situação está te ensinando sobre você mesmo. Porque os relacionamentos não só nos revelam o mundo interno do outro, também nos mostram nossas próprias sombras, nossas feridas, nossos medos mais arraigados. Quando alguém que você ama te ignora, a pergunta não deveria ser: como faço para que volte? A pergunta-chave é: o que esta experiência está me mostrando sobre mim mesmo? Talvez você esteja descobrindo que baseou seu valor na validação externa, que sente que só merece amor se a outra pessoa o expressa de uma maneira específica. Ou talvez esteja começando a notar que o medo do abandono tem ditado a forma como você se relaciona, fazendo-o se agarrar a quem não está pronto para lhe oferecer o que realmente necessita. Louise Hay sempre dizia que o autoconhecimento é a única via para a verdadeira liberdade. Porque quando você compreende por que reage como reage, quando deixa de agir a partir da carência e começa a agir a partir da consciência, já não é prisioneiro dos padrões do passado, já não mendiga amor, já não teme a ausência, porque descobre que o amor verdadeiro não é algo que você encontra em alguém, mas algo que já existe dentro de você. Quando o amor não está baseado na consciência, ele se converte em um campo de batalha, onde o medo e a insegurança tomam o controle. A pessoa que se afasta, muitas vezes, não está fugindo de você, mas da imagem de si mesma que vê refletida na relação. E se, em vez de vê-lo como uma rejeição pessoal, você consegue entender que cada pessoa está em seu próprio processo de evolução, então, se liberta da necessidade de controlar o que simplesmente não pode controlar. Porque a verdade é esta: não é sua tarefa fazer com que alguém fique. Não é sua responsabilidade convencer ninguém a te amar. O amor autêntico não é um jogo de poder, nem uma negociação, nem uma luta constante por ganhar a atenção do outro. É um encontro entre duas almas que estão prontas para se verem de verdade, sem máscaras, sem barreiras, sem medo da vulnerabilidade. Louise Hay falava da sincronia com que as pessoas chegam à nossa vida. Nada é casualidade. Cada encontro tem um propósito. Cada experiência é uma oportunidade de aprendizagem para a nossa alma. Assim, se alguém entrou em sua vida e depois se afastou, em vez de ficar preso na tristeza de sua partida, pergunte-se: que ensinamento me deixa sua passagem por minha vida? Nem todos os amores estão destinados a ficar, mas todos os amores deixam uma marca. Se neste momento você sente o vazio de uma ausência, talvez tenha chegado o momento de preenchê-lo com algo maior que a espera do retorno dessa pessoa. Talvez seja a oportunidade perfeita para se reconectar consigo mesmo, para olhar para dentro, para descobrir que parte de você ainda precisa ser curada antes de poder viver um amor que não esteja marcado pelo medo e pela incerteza. Porque a resposta nunca está fora.
Não está no que o outro faz ou deixa de fazer. Não está em se ele volta ou não. A resposta sempre está dentro de você, em como você decide interpretar esta experiência, no que aprende com ela, no que ela lhe permite descobrir sobre seu próprio ser. Não se trata de entender por que o outro se foi, trata-se de compreender o que muda em você a partir de sua ausência. Porque quando você aprende a soltar sem ressentimento, quando deixa de se agarrar ao que não está destinado a ser, você se abre a algo infinitamente mais poderoso, a possibilidade de receber o amor que realmente merece. Quando você confia que tudo na vida acontece por uma razão, o amor deixa de ser sinônimo de sofrimento e se transforma em uma oportunidade de crescimento. Se essa pessoa realmente te ama, encontrará o caminho de volta. Mas se não o fizer, não significa que você não seja digno de amor, não significa que haja algo errado com você. Só significa que seu papel em sua vida já se cumpriu, que sua presença não estava destinada a ser permanente, mas a ensinar-lhe algo. E uma vez que você compreenda a lição, uma vez que deixe de esperar respostas externas e comece a buscá-las dentro de si, perceberá algo profundo. A pessoa que realmente precisava encontrar sempre esteve ali, você mesmo. Quando alguém que você ama se afasta sem uma explicação clara, o primeiro que você sente é um vazio, uma incerteza que o empurra a buscar respostas. É como se a mente entrasse em um estado de alerta, tentando desesperadamente compreender o que aconteceu. Mas aqui está a armadilha. A mente tende a buscar soluções na superfície, no evidente. Nos focamos nas palavras ditas, nas mensagens não respondidas, nas mudanças sutis de atitude. Entretanto, raramente nos detemos para considerar que há algo muito mais profundo em jogo. Porque o que fazemos na vida nem sempre é resultado de decisões conscientes. Muitas vezes, é influenciado pelo que nem sequer conhecemos de nós mesmos, pelas forças invisíveis que nos governam a partir da sombra. Assim, quando alguém te ignora, quando parece desaparecer sem razão aparente, o que está ocorrendo não é simplesmente uma escolha racional. É a manifestação de um conflito interno que essa pessoa ainda não sabe como lidar. Louise Hay nos ensinou que o amor autêntico não é só emoção, também é confrontação. Nos obriga a ver refletidos no outro aspectos de nós mesmos que, de outra maneira, seguiriam ocultos. E nem todos estão preparados para isso. Algumas pessoas passaram sua vida inteira evitando olhar para dentro. Aprenderam a se distrair com o externo, a buscar segurança no controle, a se convencer de que nunca precisarão de mais ninguém. Mas o amor desmantela todas essas barreiras, porque não se pode amar sem se expor, sem se mostrar de verdade, sem permitir que o outro veja aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. E quando alguém que não está pronto para ser visto com tanta clareza se encontra em um relacionamento que lhe mostra suas próprias sombras, sua reação mais comum é se afastar. Não porque não ame, mas porque não sabe como lidar com o que o amor está trazendo à luz. Louise Hay falava sobre como as pessoas não se relacionam realmente com os outros, mas com as projeções que construíram em sua mente. Quando nos apaixonamos, o que amamos na realidade não é a outra pessoa, mas a imagem que criamos dela, a representação de nossos desejos, de nossas expectativas, de nossas próprias necessidades emocionais. Mas quando o tempo passa e o relacionamento se aprofunda, essa imagem idealizada começa a desmoronar, e é aí que aparece a realidade. Começamos a ver a pessoa como ela é, com suas feridas, com suas contradições, com seus medos. E isso, para alguns, pode ser aterrorizante. Nem todos estão preparados para serem amados em sua totalidade, porque aceitar o amor verdadeiro implica reconhecer que não somos perfeitos, que temos carências, que precisamos do outro de formas que podem nos fazer sentir vulneráveis. É nesse ponto que alguns escolhem o caminho mais fácil: ignorar, afastar-se, desaparecer. Não porque não sintam, mas porque sentem demais. Quando alguém que você ama se distancia, o mais doloroso não é a ausência em si, mas a incerteza, o não saber o que realmente significou essa conexão, o não entender como alguém que parecia tão presente de repente deixou de estar. E essa falta de respostas pode se converter em uma ferida que nos acompanha por muito tempo. Mas aqui está a verdade: você não precisa dessas respostas para curar.
não precisa de explicações externas para fechar um ciclo. A verdadeira cura não vem de o outro voltar para lhe dar explicações. A verdadeira cura ocorre quando você decide que já não precisa dessas explicações para seguir adiante. Porque quando você deixa de buscar fora o que só pode encontrar dentro de si, percebe que o amor que sempre esteve esperando é o amor que pode dar a si mesmo. E essa é a verdadeira liberdade. A mente humana tem uma tendência quase obsessiva a buscar respostas quando algo não faz sentido, especialmente quando se trata de amor e relações humanas. Quando alguém que parecia estar presente em nossa vida decide se afastar sem dar explicações, é comum ficarmos presos em um ciclo interminável de perguntas sem solução. Tentamos analisar cada detalhe, cada conversa, cada gesto, com a esperança de encontrar uma justificação racional para aquilo que nos causa tanta dor. No entanto, essa busca pode se converter em uma armadilha, porque a verdade é que muitas vezes não encontraremos as respostas que queremos no outro, mas dentro de nós mesmos. Louise Hay nos ensinou que a chave para a verdadeira compreensão não está em tentar decifrar a mente do outro, mas em dirigir nossa atenção para nosso próprio interior. Em vez de nos perguntarmos repetidamente por que alguém se afastou, deveríamos questionar por que sua ausência nos afeta tanto. O que estamos sentindo exatamente? Por que esta situação nos gera tanta angústia? Que parte de nós está sendo despertada por esta experiência? Estas são as perguntas que realmente importam, porque é nelas onde encontraremos as respostas que podem nos libertar. Quando compreendemos que o verdadeiro conflito não está na atitude do outro, mas no que sua atitude provoca dentro de nós, deixamos de buscar fora o que só pode ser resolvido internamente. O amor, mais que qualquer outra experiência, nos confronta com nós mesmos, nos reflete com todas nossas luzes e sombras, expondo nossas inseguranças, nossos medos e nossas crenças mais profundas sobre o merecimento e o afeto. Muitas vezes, o que mais nos dói quando alguém nos ignora não é a distância em si, mas o que essa distância revela sobre nossas próprias feridas emocionais. Nosso inconsciente nos envia mensagens constantemente através das experiências que vivemos, e cada situação que nos gera mal-estar emocional traz consigo uma oportunidade valiosa de aprendizagem. Quando alguém desaparece de nossa vida, esse evento pode estar nos mostrando que, em algum nível, temos a necessidade de receber a aprovação do outro para nos sentirmos completos. Pode revelar que nossa autoestima continua atrelada ao reconhecimento externo, que depositamos no outro a responsabilidade de validar nosso próprio valor, quando na realidade, esta é uma tarefa que só nós podemos realizar. O ego, que busca segurança de maneira incessante, tende a buscar respostas fora de nós, porque não quer enfrentar a verdadeira raiz do problema. Nos convence de que, se a pessoa que se afastou voltasse, se nos desse uma justificativa convincente, tudo voltaria a estar bem. No entanto, a realidade é que o problema nunca está no outro, mas no que sua ausência desperta dentro de nós. A verdadeira cura não ocorre quando a pessoa retorna para nos oferecer explicações, mas quando compreendemos por que sua ausência nos afetou tanto. É nesse momento, quando algo dentro de nós muda, quando deixamos de buscar no externo as soluções para nossos dilemas internos e, finalmente, dirigimos o olhar para nosso interior. A dor deixa de ser uma carga e se converte em um mestre. Aquilo que antes parecia um castigo se revela como uma oportunidade valiosa para crescer, evoluir e descobrir que somos muito mais que nossa necessidade de sermos amados por alguém mais. Muitas vezes, o maior ato de amor que podemos ter conosco mesmos não é lutar pela presença de alguém, mas aceitar sua ausência como parte de nosso processo de amadurecimento emocional. O amor verdadeiro não se trata de possessão, nem de resistência, nem de colocar à prova os limites para ver quem cede primeiro. Não se sustenta em estratégias, manipulações ou tentativas constantes de demonstrar nosso valor. O amor autêntico acontece quando duas pessoas estão verdadeiramente prontas para se verem como são, sem máscaras, sem barreiras, sem medo da vulnerabilidade. Se alguém escolhe se afastar, se decide ignorar seus próprios sentimentos e fingir que nada aconteceu, isso nem sempre significa que não há amor. Em muitos casos,
essa pessoa se encontra diante de uma intensidade emocional para a qual ainda não está preparada. Amar exige coragem, porque significa renunciar ao controle e permitir-se ser visto em sua totalidade, com todas as imperfeições, fragilidades e contradições. Nem todos estão dispostos a enfrentar essa entrega, e por medo de confrontar suas próprias sombras, preferem se distanciar. Louise Hay nos lembrava constantemente que as pessoas não fogem umas das outras, mas do que veem refletido em si mesmas através do relacionamento. Se alguém não é capaz de sustentar o amor que sente, se escolhe se afastar em vez de aprofundar a conexão, isso diz muito mais sobre sua relação consigo mesmo do que sobre seus sentimentos em relação ao outro. Diante dessa realidade, a única resposta possível é soltar. Soltar não significa se render, não significa se conformar com a perda, nem significa que o amor que existiu não era real. Soltar é, sobretudo, um ato de confiança. Confiança em que tudo acontece por uma razão. Confiança em que cada pessoa que cruza nosso caminho cumpre um propósito e que nem todas estão destinadas a ficar. Confiança em que, mesmo na ausência, há um aprendizado valioso que nos espera. O amor verdadeiro nunca será uma perseguição. Nunca será uma necessidade desesperada de demonstrar nosso valor, nem de convencer alguém a ficar. Quando o amor é genuíno, encontra seu próprio caminho de volta, não porque seja forçado, mas porque ambas as pessoas estão preparadas para vivê-lo plenamente. E se esse amor não retorna, então o que realmente importa não é a perda da pessoa, mas a lição que sua ausência deixou, a mais importante de todas. Entender que o amor nunca deve depender da incerteza do outro, mas da certeza que existe dentro de nós mesmos. O amor não deveria ser um jogo onde uma pessoa persegue a outra, onde alguém se questiona constantemente se amanhã seguirá sendo amado, onde a dúvida e a insegurança se convertem na base do relacionamento. O amor verdadeiro não pode ser construído sobre a instabilidade de alguém mais, mas sobre a solidez que encontramos dentro de nós. Quando alguém se afasta sem explicação, a pergunta não deveria ser por que essa pessoa se foi, mas o que essa experiência está me ensinando sobre mim mesmo. Porque no final, tudo o que vivemos é um reflexo. Cada encontro, cada despedida, cada silêncio e cada ausência nos oferecem a oportunidade de nos vermos com mais clareza. Se alguém te ignora, e isso desperta ansiedade, dor ou uma sensação de vazio, não veja isso como um castigo da vida, mas como um convite a olhar para dentro. Até que você cure essa ferida, continuará atraindo situações que o obriguem a enfrentá-la. Isso não é o universo castigando, nem a vida conspirando contra você. É simplesmente seu próprio inconsciente chamando sua atenção, pedindo que o escute, tentando de todas as formas possíveis mostrar aquilo que ainda precisa ser curado. E quando finalmente o fizer, quando deixar de buscar no outro aquilo que só pode encontrar dentro de si, perceberá que nunca mais precisará mendigar amor. Porque quando o amor próprio se fortalece, a carência desaparece, e o amor que antes buscava no exterior finalmente começa a florescer dentro de você. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que o amor nem sempre significa permanência. Às vezes, as pessoas que mais impacto têm em nossa vida são precisamente aquelas que vão embora. São essas pessoas que nos ensinam o valor de soltar, de deixar ir sem ressentimento, sem necessidade de respostas, sem nos agarrarmos a algo que já não está destinado a permanecer. Louise Hay nos lembrava que cada experiência, cada encontro e cada despedida formam parte de nosso crescimento. Nem todos os amores estão desenhados para ficar, mas todos cumprem uma função em nossa evolução. E quando compreendemos isso, quando deixamos de nos agarrar à ideia de que o amor deve seguir um roteiro específico para ser real, nos libertamos. Percebemos que o amor que realmente importa não é aquele que nos mantém atados à incerteza de outro, mas aquele que nos devolve a nós mesmos. Se neste momento alguém a quem você ama está te ignorando, se sente o peso da ausência e a confusão de não saber o que significou essa conexão, respire. Não busque respostas desesperadamente onde não as há, não tente resolver o que não depende de você. Em vez disso, observe-se. Pergunte que parte de você tem buscado amor fora de si mesmo. Que medo esse vazio está lhe mostrando?
o que pode aprender com essa experiência para não repeti-la vez após vez. Porque o amor real não se trata de tentar mudar o outro, mas de transformar a maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Quando você consegue fazer isso, quando deixa de reagir a partir da carência e começa a agir a partir da consciência, tudo muda. Você deixa de mendigar amor, deixa de sentir que precisa de alguém para se sentir completo, e nesse momento, nesse preciso instante em que já não busca o amor por necessidade, é quando o amor real chega à sua vida, não porque você esteja perseguindo, mas porque aprendeu a sustentá-lo sem medo. O amor nunca se trata de esperar que alguém mais se decida por você. Trata-se de que seja você quem se escolha a si mesmo. E se alguém te ignora, se alguém te deixa na incerteza, talvez a vida esteja lhe dizendo que esse não é seu lugar, que você merece algo mais claro, mais profundo, mais autêntico, porque o amor verdadeiro não se encontra na ausência, mas na presença de alguém que escolhe ficar sem que você tenha que pedir. Se esta mensagem ressoou com você, se em algum momento sentiu que estas palavras descrevem o que está vivendo, convido você a compartilhar sua experiência nos comentários. Conte-me que parte desta mensagem tocou algo dentro de você, porque quando compartilhamos nossas histórias, criamos um espaço de conexão. Uma comunidade onde o conhecimento e a reflexão podem chegar a muitas mais pessoas. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Este é apenas o começo de um caminho de autoconhecimento que pode transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa escutá-lo, porque nunca se sabe quando uma palavra pode mudar a perspectiva de alguém e ajudá-lo a ver as coisas de um lugar mais profundo. Lembre-se sempre disto. O amor não se trata de esperar que alguém mais o escolha. Trata-se de aprender a escolher a si mesmo primeiro. E quando você fizer isso, quando realmente o fizer, tudo em sua vida começará a mudar. Nos vemos no próximo vídeo.